Olá, piratinhas de merda! Sejam mais uma vez bem-vindos ao vlog Teorizando com Sanjico. Nesse vídeo de hoje eu queria fazer algumas explicações sobre o novo quadro do vlog, que eu acho que não ficou muito bem explicado ainda, e também eu gostaria de fazer uma pequena discussão nessa semana, que a gente não teve capítulo, né, de novo. Então eu queria vir aqui com vocês com uma discussão. Talvez no sábado eu traga a primeira Little Piece, que seria desse novo quadro das histórias narradas, que eu vou voltar a explicar aqui. Ou se não, eu trago mais uma analogia. Vai depender de como for o tempo e tudo mais. Vamos começar primeiro então pela explicação. O que são as histórias narradas? As histórias narradas são basicamente fanfics que são narradas. É, simples isso, ponto, acabou a explicação. Não, são assim, são histórias que são narradas e tem um fundo musical, tudo legal. Eu vi essas ideias assim nos vlogs hispânicos que eu costumava acompanhar, que foram os primeiros que eu peguei pra ver de One Piece, e eram muito frequentes até, só que um pouco diferentes. Então eu quis trazer essa ideia aqui pro Brasil, só que fazendo o fundo musical de One Piece como música de fundo, e a narração das histórias eu também, geralmente, é uma narração normal, tipo, lembra aqueles CDs, histórias que você via antigamente quando criança? Eu não sei vocês, mas pelo menos eu tinha um CD do Mágico de Oz, essas coisas todas. Então é mais ou menos assim. Só que eu comecei a narrar a história e tudo mais, e acabei percebendo que eu tava meio que interpretando a história. Aí eu falei assim, ah, legal, acho que fica interessante, acabei fazendo isso daí. Então, além de ser a história é uma fanfic que é contada com algo, ela é narrada com a música de fundo de One Piece e algumas imagens meio que para dar a base mais ou menos do que está acontecendo, embora nem sempre a imagem possa refletir totalmente o que está acontecendo, né? É também uma pequena interpretação. Lembrando, fazendo uma pequena ressalva, que é a interpretação de vozes, para dar um pouquinho mais de ânimo, um pouquinho mais de realidade para a história em si, e não necessariamente uma imitação. Eu vou deixar as imitações para o Matheus do All Blue, que ele é muito bom nisso. Eu apenas estou dando um pouquinho mais de interpretação da emoção das vozes para determinadas cenas. Até porque eu sou mulher, caso você ainda não saiba, eu sou uma mulher, não sou uma Okama. E não dá, né? Tipo, não vou ficar engrossando a voz, porque 90% do elenco de One Piece é homem. Não dá certo. Mas então fica esse joguinho assim, uma interpretação das emoções das vozes. As histórias se dividem em 3 grupos, que são Other Pieces, Little Pieces e All Pieces. As definições de cada uma eu vou colocar aqui na descrição, porque se eu ficar fazendo toda a explicação longa aqui nesse vídeo não vai dar tempo de começar a discussão. Mas basicamente assim, Other Pieces são histórias cuja linha não segue a linha corrente da história de One Piece, ou seja, não está em Dressrosa, seria muito antes ou muito depois da linha atual da história, certo? As Little Pieces são pequenos pedaços da história que a gente imagina que aconteceu, mas que não foram mostradas, às vezes por falta de tempo no mangá, essas coisas. As All Pieces são o geral, as histórias que não entram nos outros 2 grupos. Elas primeiramente... A primeira, Other Piece, se trata de uma história pós-end, que seria depois da luta de Luffy contra Kurohige. Eu queria explorar o mundo de One Piece após a Grande Guerra, porque muitas fics e histórias que eu vi, o mundo tá bem, tudo se resolveu com a última guerra. E eu já acho que não é bem assim, acho que as coisas vão estar de cabeça para baixo, vai estar uma loucura, e aí sim a figura de um rei dos piratas vai ser importante para ajudar a colocar ordem na bagaça. Então a família do rei trata mais ou menos isso. O quão é importante ter um rei dos piratas quanto o mundo tá de cabeça para baixo, as influências e as alianças que Luffy foi fazendo ao redor dos anos, e também um pequeno detalhe que o Luffy quer ser muito diferente do Roger em alguma coisa. E essa alguma coisa, depois de uns 3, 4 capítulos da história, vai ser meio que vai ser a história em volta desse detalhe que Luffy quer se diferenciar, levando em conta todos esses pontos políticos de ser rei dos piratas e sem deixar de ser o Luffy, né? Claro, porque eu vou tentar fazer bem fiel à história, às personalidades dos personagens e tudo mais. E também é uma passagem de tempo, uma pulada de tempo, um time skip de 3 anos depois de mais 5, justamente porque para depois poder aproveitar essas revelações, essas coisas do mangá atual
como flashbacks, de acordo com o que vão acontecendo, e também para aproveitar personagens como o Momonosuke, que num time skip de no total 8 anos, ele vai estar com 16 e ele já tá lá numa interação mais bacana, numa interação mais porradona dentro da história. Esses e outras tantas crianças que foram conhecendo na jornada que eu também gostaria de introduzir nessa nova história, aproveitando e não precisando criar personagens novos, porque One Piece já tem personagem pra caramba. Muito bem, agora que a explicação foi dada, vamos para a discussão. Espero que, apesar de que essa explicação pegou metade do vídeo. Enfim, a discussão seria: haverá mortes em One Piece? Porque assim, agora nós fomos surpreendidos nós fomos surpreendidos no mangá 729 com os 3 tiros de Dom Flamingo em Trafalgar Law. O que é estranho, né? Tiros, a situação toda foi muito estranha, ninguém esperava. Eu que fui ver os spoilers, assim, porque eu gosto de acompanhar os spoilers, depois eu leio o mangá, até sexta-feira eu tô lendo o mangá ainda. Parece que o One Piece, esse negócio de dar tiros no inimigo caído, assim, no inimigo nas últimas, é quase uma forma de humilhá-lo, né? Porque no mundo cheio de poderes como One Piece, um tiro é... Por exemplo, me lembrar aquela cena no finalzinho de Marineford. Na cena do Eyaji, que os Kurohiges ficam atirando no Barba Branca e tudo mais, é com tiros, né? É a finalização cruel e é uma humilhação pro homem mais poderoso do mundo, né? Pô, claro que não podemos descartar, o que seria muito legal, que os tiros que o Dofla deu no Law sejam Kairoseki. Sim, a maioria falou que podiam ser balas com hack e tal, mas Kairoseki seria muito mais do mal e muito mais divertido. Enfim, mas aí provavelmente ele realmente teria morrido, né? Mas assim, as chances dele morrer, em primeira instância, eu achei que fosse mais ou menos 50-50. Porque depois da morte do Ace e do Shirohige, eu não duvido mais que o Oda é capaz de matar alguém. É claro, eu lembro que teve todo um contexto diferente, mas a gente fica com o pé atrás, porque eu adorava o Yaji, eu amava o Ace, e eu prefiro não duvidar mais disso. Como a gente acha que a Monet e o Vergo morreram, mas foi uma situação diferente, teve todo um contexto. O que pesa contra a morte do Law é o contexto, porque ele morreu assim muito, chegou lá, vai, atira. Apesar de que muita gente acredita que o Shanks vai morrer pelo Barba Negra. E aí vai ser como? Então, alguém vai vir e avisar o Luffy, olha, então, o Kurohige foi lá e fez churrasquinho do Shanks. Fez churrasquinho do Shanks, já falando que a Mera Mera vai ficar com o Kurohige, né? Mas não seria uma morte sem contexto também? Não, porque daria a pauta pra vingança. Não, mas não tô querendo saber se dá pauta pra vingança. Tô querendo saber da morte do filho da puta. Porque se o cara morrer assim e a gente ficar só sabendo por uma notícia, o que eu acho que pode acontecer, porque eu não acho que vai mostrar a luta deles, ia ser sacanagem. Tanto sacanagem quanto o Law morrer com 3 tiros agora. Eu acho, assim, que o contexto não ajuda, mas... Claro que são situações completamente diferentes, mas eu ficaria tão triste com o Law morrendo agora com simples 3 tiros e ponto, depois de ter apanhado tanto, escorraçado tanto, aguentado do Flamengo uns 20 capítulos, da mesma forma que eu ia ficar desapontada se o Shanks, a gente só soubesse da notícia de que o Shanks morreu. Ou mesmo ele morreu sozinho e ninguém ficou sabendo. E ele morreu assim com o Kurohige e só chegar a notícia depois. Ou mesmo se ele morrer na frente do Luffy, seria aquela cena dele dando a última respiração e caindo assim morto. Eu ia achar chato. Eu ia, porque assim, o maior pilares do Luffy é o Ace e o Shanks. Já mataram o Ace, vai matar o Shanks também? E ainda assim, o Luffy não viu nada, vai ser só no finalzinho? Assim, sacanagem, eu não ia gostar. Mas assim, todo um contexto, toda uma coisa assim pra morte, como teve o Shirohige e o Ace, eu acho que não vai dar pra ficar continuando, porque senão vamos ficar cada um ano pra uma morte, né? Dá um ano, então 30 capítulos, uma morte. 30 capítulos pra uma morte. Não ia dar certo. Então talvez haja mais mortes sem tanto contexto em One Piece, caso o Oda opine em começar a matar os personagens.
Pra gente saber se ele vai ou não vai matar, a gente precisava saber se a Monet e o Vergo estão mesmo mortos. Aí é esperar Dressrosa rolar e ver se eles não aparecem ali de zumbi no meio do arco, né? Porque se aparecer, esquece. Lá tá vivo, tá bem. Só precisa tampar os buraquinhos lá. Assim, sabe? A gente coloca cola, sabe? Passa assim um guspe e aí cola de volta. Besta, né? Agora sim, sobre ter mortes em One Piece, eu sou complicado pra falar porque eu me apego muito aos personagens e tal. Eu não gostaria que tivesse, né? Eu sei que é necessário e tudo mais, mas assim, né? Apesar de que às vezes, tipo o Pel, cara, a do Pel é insuperável, né? A do Pel foi demais. Eu acho, né? Também o pai daquela menina em Skype, que ela levou um trovão gigantesco na cabeça e não morreu. Mas também morte a torto e a direito é complicado, assim, sabe? É complicado, muito complicado. Esse tema, assim, eu sou contra, apesar de ser problemático por história. Eu acho que alguns personagens mais terceiros que deviam morrer, assim, os mais queridinhos principais, que o Jinbei, que também colam que ele vai morrer, ponto. Todo mundo acha, não, vai morrer, né, Harper, vai morrer. Caramba, meu, vocês falam isso por quê? O que o cara fez de errado? Ele só ajudou o Luffy até agora. Tá que nem o plano dele deu certo, direito, mas, pô, o cara é legal, o cara é azul, preconceito com gente azul, hein, gente, ó. Enfim. Poxa, o pessoal acha que ele vai morrer assim só porque vocês não gostaram dele. Isso aí é racismo com gente que é azul, hein? Ó. E o Usopp é aquela teoria das mentiras dele que estão se tornando verdade e tudo mais. Isso aí até né? O Shanks também tá na lista das pessoas que podem morrer. O Garp também. O Garp também, não faço muita questão, não, né? Quem mais? Acho que são os mais contados. O próprio Luffy, né? O pessoal tem uma listinha de gente que acha que vai morrer, mas a gente só teve 2 mortes até agora em tempo corrente. Se a gente não contar o neguinho que o Urukibo deu um tiro na cabeça lá no primeiro capítulo do mangá, da tripulação do Shanks, né? Que é fogo, né? Tipo, já teve morte ali logo no começo do mangá. Só pra falar assim, ó, só agora, depois dessa, só daqui 500 e pouco capítulos. A gente tem essa listinha de possíveis mortes, mas até agora não sabe se a Monet vai, se o Vergo tá aí ainda. O Lau, então, tem boas esperanças de estar vivo. E não quer dizer que ele vai ficar vivo até o final da saga, né? Porque, né, tem ainda o Kaido. Eu também acho que se for morrer, que morre pelo Kaido. Mas se ele não morrer, cara, ele vai ser um aliado pro resto da vida do Luffy. Porque, mano, ele meteu eles numa treta absurda. E a confiança que ele tem no Luffy, estranho, né? Suspeito. O Lau é muito suspeito. Tá me dando um saco já esse filho da puta que não revela nada. Só fica mistério. Não, mistério. Agora ele veio com essa de coração aí. Ai, menino, que dor de cabeça. Tá vendo? Você fica enchendo o saco dos outros, fica fazendo mistério, depois leva 3 tiros, não sabe por quê. Tá vendo só? Bem feito, idiota. Então é isso, vocês acham que ele morreu, vocês acham que haverão mortes de One Piece, que elas terão com contexto, elas não terão mais contexto, serão mais mortes destacadas, como a maioria dos mangás são, né? Tipo, não precisa de muito pra um cara morrer. Não, tipo, 100 capítulos sobre a morte de um cara. Ou não, vamos ficar assim sem mortes, ou só haverão mortes na guerra final, ou quem vocês acham que são os personagens que vão morrer até o final do mangá. Se você for falar que o Jinbei vai morrer, eu quero um bom motivo pra isso, e não só porque você não gosta dele, me entendeu? E isso serve pra você, Harper. Eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que mãozinha pra cima, caso não gostaram, mãozinho pra baixo, deixa no comentário aqui embaixo o que podemos melhorar. Aqui embaixo também temos links de outros vlogs muito interessantes e do Fórum Project. Então é isso, gente, um beijo e nos vemos no mar. Essas mortes em anime me lembra Yu Hakusho, mano. Yu Hakusho não só mostrava o cara morrendo, como ele indo pro inferno, cara. Nossa, não fazem mais mangás como, não fazem mais animes como antigamente, velho. E no final das contas o cara nem era ruim, o cara era até gente boa, velho. Morreu e foi pro inferno. É tenso, cara. Isso quando eu não matava o cara, eu não deixava minha sombra, né? Riei aprova isso.